Seja muito bem-vindo à Geração 90. Se você caiu aqui de paraquedas, esse aqui é o teu lugar. Deixa seu like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo incrível. E dessa vez não é futebol, é sobre músicas, mas músicas dos anos 80. Uma música um pouco antes da nossa geração. E para fazer esse vídeo aqui comigo, eu estou com o meu parceiro Jorge. E aí, Jorge, se apresenta para a galera. Oi, pessoal, eu sou o Jorge. Vamos falar hoje de 5 bandas, né, que nos influenciaram dos anos 80, mas também fizeram sucesso nos anos 90, por isso que a gente está falando, né? Exatamente isso. E foi muito difícil escolher aqui 5 bandas, né, de um contexto que é um contexto pouco problemático, visto que a gente, nos anos 80, dos anos finais dos anos 80, já é sem ditadura, é uma redemocratização, mas esse imaginário da ditadura está bem imerso no contexto dessas bandas. E a gente vai ver como isso dialoga de cada música, de cada banda, de cada integrante. E o Jorge separou a primeira banda pra gente ver aqui do nosso contexto que a gente escolheu, é a banda Ira. Jorge, conta um pouquinho sobre a banda Ira. A banda Ira, ela começou nos anos 80, né? E o guitarrista Edgar Scandurra, que eu esqueci o sobrenome dele, por isso que eu peguei uma colinha. O Edgar Scandurra, ele era o compositor também, influenciado pelo punk rock, né? É uma banda já que fala sobre relacionamentos, algumas críticas sociais, né? Pensamento um pouco existencialista. Eu acho que todas essas bandas têm uma semelhança, né, de falar sobre temas, né, influenciados por autores, e essa questão da geração desesperançosa, né, dos anos 80 e 90. Nos anos 90 isso é mais presente. Acho que os adolescentes, os jovens dos anos 90 eram mais desesperançosos do que os dos 80. E é Ou isso, seja, né? A desesperança, o niilismo tá batendo forte aqui no povo brasileiro. Dá pra perceber isso. Tem referências claras mesmo, né? Tipo, sobre. Não, a gente percebe isso, né, Jorge, como nós falamos ali no início, né? Os anos 80, então, é marcado por essa transição de fim da ditadura, de luta pela participação no voto, né? O movimento como Direta Já. E tudo isso embrulhado numa crise econômica, né? E vai explodir mesmo lá nos anos 90, com Collor, e depois a gente tem ali o FHC que vai tentar ali salvar com o plano real, né? Mas isso não vem ao caso agora. Então, como o Jorge falou, a Ira é essa banda mesmo que surgiu ali no contexto paulista, né? E essa pegada que começa no punk, que tenta trazer uma disruptura, né? Uma disruptura ao pensamento passado. Eu vejo que as músicas do Ira têm essa função mesmo, que é chocar e causar aquele pane nas gerações mais antigas, né? Aquela geração que eles olham como militarizada. É um pouco confuso essas influências, né? Porque eles foram comparados com punk rock, mas eu vi um documentário sobre a banda, o vocalista Nazi, ele falou que se identificava com os mods, né? Depois a gente pode fazer até um programa sobre ele, que eram jovens que andavam de lambreta, que debochavam da ordem, né? Colocavam vários espelhos na lambreta para desobedecer as ordens do Estado, né? E eles rivalizavam com um grupo eu acho que eram os rockers, ou coisa assim, na Inglaterra, né? Então é meio que comparavam eles com punk, e eles falaram, não, nós somos mods, tem até um símbolo, né? Uma bola que parece um alvo daquela banda The Who, vocês lembrarem aí, uma banda dos anos 60. Agora, tem umas letras polêmicas, né? Como Pobre Paulista, né, que fala, meio que ataca os migrantes, que são imigrantes internos, né, que é uma letra bem polêmica, eles tiveram até que parar de cantar. Então é um pouco confuso, assim, qual é a visão deles de mundo em relação à política, né? Não, como tudo na realidade né, eu fico suspeito quando pessoas falam que as coisas são simples, né. Isso aqui é muito simples. Aí você vai ver, tá com certeza com várias imprecisões, tanto terminológicas quanto de influências e de referências. Agora, a segunda banda que a gente separou aqui é a banda Titãs, que foi um grupo que mais escancarou, vamos dizer assim, as contradições da sociedade brasileira nos anos 80. O que acontece? Com o fim da censura, então, eles começaram a abordar temas que antes eram proibidos, como a violência policial, alienação, crise econômica, moralismo, desigualdade social. Algumas músicas, por exemplo, como a Polícia, que reflete essa tensão existente entre a juventude e as forças de segurança pública, né? E essas forças de segurança pública agindo com repressão a essa juventude
que queria mais liberdade, que queria ser mais fervorosa. A banda Titãs, ela começa com um som bem mais pesado do que a gente conhece hoje, né? Já chamava atenção porque era uma banda com vários integrantes, né? E com temática bem pesada mesmo, né? De crítica à ordem, às instituições, né? Criticando a violência policial, o Estado. É bem direto. Com o passar dos anos, a banda foi se tornando mais pop, né? Venderam muitos discos, tocaram músicas em tema de novela, coisa assim, virou uma banda mais pop, né? A MTV também dava bastante espaço para eles, e eles já eram, na geração MTV, eles eram anteriores, né? A geração da MTV respeitava bastante, né? Como rock nacional. Então, era uma das primeiras referências ali. Isso que eu ia falar, né? Aí aquela frase do Batman, ou você morre herói, ou você vive tempo bastante pra se tornar vilão. E o Titãs foi isso, quando eles se vendem ao poser do mainstream, como todo mundo. Eu lembro na faculdade, tinha uma matéria que eu gostava bastante no tempo que eu estudava jornalismo, o professor falando sobre isso, né? Que o Titãs, no começo, a matéria era antropologia, né? Ele falava, poxa, o Titãs antigamente era bem pesado, né? E hoje eles se tornaram mais comerciais, né? E ele brincou com isso, né? Que todas as bandas começam como o Rapa, ele citou o Rapa e o Titãs, né? Que começa com um som bem agressivo, crítica social, e depois trabalha com outros temas, né? Vamos lá. Perfeito. Então, a segunda banda escolhida foi Titãs, agora a terceira a gente colocou Cazuza, mas também pega Barão Vermelho. Então, tipo, é Cazuza / Barão Vermelho. Cazuza foi o vocalista do Barão Vermelho, e depois ele faz a sua carreira solo, né? De novo, dentro desse imaginário, como é o imaginário dos anos 80, dos cantores, dos músicos, sempre com essa influência da ditadura forte na sociedade, e eles querendo romper com isso. E, consequentemente, fazendo as críticas, hipocrisia social, a corrupção. E aqui entra, no Cazuza, também um vazio existencial quase niilista, né? Como o Jorge falou no início, de uma juventude sem perspectiva nenhuma, que chega nos anos 90, com alguns filmes como, por exemplo, o Clube da Luta. A gente pode depois fazer um ranking aqui de filmes, com o Clube da Luta, que expressa bem isso, né? Um filme dos anos 90 que mostra ali uma juventude frustrada, sem perspectiva, com vazio existencial, sem lutar uma guerra, sem nada de substância para poder se segurar, né? O Cazuza que foi um menino foi criado em berço de ouro, né? Vamos dizer assim, né? O pai dele era dono de uma das maiores gravadoras, depois a gente bota direitinho o nome, e ele tinha um talento bem refinado para poesia, né? Era um letrista bem habilidoso, né? Vamos dizer assim. E tinha um pouco de hedonismo também na vida dele, né? No comportamento dele, do prazer, essa questão da busca pelo prazer. Não sei se tanto nas obras dele, mas a retratação a representação do filme, né? O filme mostra bastante isso, ele com muitos parceiros e parceiras, né? E aquela coisa meio rebelde, mas um rebelde burguês, vamos dizer assim, que ele não tinha muito por que reclamar, né? Verdade. E, por exemplo, a música, talvez, uma das, né? Porque falar de uma música do Cazuza mais conhecida é complicado. Mas a música onde a gente consegue ver muito isso, essa desesperança e esse certo hedonismo, mas no tempo não para, né? Tipo, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, ou seja, tá tudo a mesma coisa, não é nada novo debaixo do sol, não tem nada novo debaixo do sol. E aí vem até um pouquinho o livro de Eclesiastes, que é um livro bíblico, que não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ler, mas Eclesiastes é um livro que trata muito desse vazio existencial, desse pensamento de que aqui na Terra parece que não tem nada que faça muito sentido, que vale a pena você se esforçar para ter. Porque afinal, né, é um museu de velhas novidades, o futuro repetindo o passado. A quarta banda agora é Renato Russo / Legião Urbana. Jorge, o que você tem para falar pra gente dessa banda e do Renato também na sua carreira solo? O Renato é interessante, né? Porque eles eram um grupo que conhecia pouquíssimo de música, né? Eles têm pouquíssimo conhecimento prático e teórico, né? Eles sabiam tocar poucos acordes, poucas notas. Jorge, podemos dizer que agora é o momento do cancelamento. Podemos dizer, então, que Legião Urbana é o Nirvana brasileiro? Olha, eu acho que as letras do... vou ser cancelado dos dois lados agora. Eu acho que as letras do Renato são mais profundas, assim. Ele era mais um cara... Não era acadêmico, mas ele tinha esse conhecimento. Era professor de inglês, né? E escrevia muito bem. O Nirvana era um protesto mais noventista, assim, de uso de drogas e não tanto questionamento. Não tem tanto questionamento no Nirvana, não consigo ver, né? Uma coisa mais depressiva mesmo, né? Não que o Legião
não tem esse viés depressivo, né? Mas tem muita influência do Joy Division, né? Que é aquela atmosfera melancólica, né? Mas o Renato, o excelente letrista, um dos maiores aí do rock nacional, se não o maior. Acho que o Cazuza e o Renato são os maiores letristas aí desse gênero, rock nacional. Eu também boto ele no top 3, cara. E aí eu boto o Raul também, Raul Seixas. O Raul acho que é 60, 70. É mais antes. Mas se a gente pegar o bloco, tipo, do rock Brasil todo, pra mim os três maiores é o Renato, o Raul e o Cazuza. Eu fecho com isso de boa. E aí também tem músicas de crítica social e crítica política, né? Por exemplo, Que País é Esse? É uma indignação perfeita da corrupção estatal que tem no Brasil. E olha que se o Cazuza estivesse vivo hoje, Dilma Rousseff, Lula, Bolsonaro... Não, escândalo do BNDES, escândalo do Petrolão, Mensalão, Que País é Esse? Parte 2. Não, mas eu acho que é muito disso, né? Eu acho que também de uma geração de Brasília, né? Burguesa também de Brasília, mas com crítica social, com consciência social. E tanto que eles tinham acesso a discos, né? Eles conseguiam trazer as músicas que estavam fazendo sucesso na Europa e nos Estados Unidos. Mas é isso, né? Eram pessoas que tinham acesso. Parece que o Renato bem jovem, ele já era professor de inglês, né? E já falava, já tinha influência no inglês. Então é meio isso. Vamos dizer que era um cara diferenciado pra época, à frente do seu tempo. E eles se relacionaram, né? Tanto que o Cazuza se relacionou com... Isso aí, pouca gente sabe. Agora, por último, mas não menos importante, outra banda, agora de Playboy, mas Playboys de Porto Alegre, Engenheiros da Bahia. Olha, dessas todas eu arrisco dizer que é a minha preferida. Hein? Eu acho uma poesia bem interessante, né? Apesar de não entender muito a figura do Gessinger, eu nunca sei, as entrevistas ele já comentou que se sente desconfortável dando entrevista, né? E eu nunca consigo entender o que ele tá falando na entrevista, meio distraído sempre. Era meio que isso, né? Eu andei pesquisando um pouco sobre a banda, parece que nos primórdios eles tinham influência do rock progressivo e do ska punk, né? Que é um gênero que eu gosto bastante, né? Tem influência jamaicana, né? Um rock com influência jamaicana, parecido com reggae, né? O ska veio antes do reggae. Só que eu não consigo sentir esse viés progressivo no som do Engenheiros, né? Mas, assim, acho muito interessante as letras. É uma banda muito criticada, né? Pela crítica especializada. Sempre acharam... Eu já ouvi críticas dizendo que o som era simplista, né? A crítica que eu ouvi de Engenheiros é que as letras são confusas e não fazem sentido. Realmente, as letras são confusas. Mas é uma confusão filosófica que soa legal, cara. Que soa legal. Tipo o Infinita Highway, que você me faz correr demais o risco dessa highway. Cara, legal, soa legal, é uma filosofia que ele junta conceitos e parece que você não consegue interpretar racionalmente, mas você ouvindo soa legal e pra você ouvindo parece que faz sentido. E isso eu acho que é uma qualidade, não necessariamente uma crítica. E também influência desses autores, né, os mesmos autores existencialistas, né, Sartre, Nietzsche e influência de George Orwell também. Então, eu acho que por eles serem contemporâneos, né, eu acho que eles têm as mesmas influências, né? O Brasil estava vivendo esse momento de redescoberta desses autores e essa influência sonora internacional, né, que o Brasil ficou fechado por muito tempo, né? Pouca coisa entrava aqui. Eu lembro de ver em documentários que durante o período da ditadura militar, todo show internacional que chegava aqui lotava, né? Era uma coisa, virava uma febre, uma loucura. Parece que o Alice Cooper veio aqui, foi um caos o show, né? Dizem que esse show do Alice Cooper foi caótico de tanta gente. Mas é isso, né? E o que eu acho interessante aí nesse período é que tiveram vários bons letristas, né? Várias bandas com conteúdo, né? Atingindo um conhecimento popular, né? Atingindo o mainstream, assim, de tocar na rádio. Eu não sei muito bem sobre as rádios especializadas. Depois eu vou pesquisar melhor sobre isso, da época. Né? Não, perfeito. Sensacional. E assim a gente termina o nosso ranking aqui das 5 bandas dos anos 80 que a gente ouviu. Que nos influenciaram, né? E que nos influenciaram, obviamente. Então não vai pegar aqui e comentar, mas vocês esqueceram tal banda. Deve ser porque a gente não ouviu e não nos influenciou tanto. Então a gente colocou aqui as 5, tá? Que nos influenciaram. Então é uma lista pessoal. Se é uma lista pessoal, então, né, se te influenciou, não me influenciou. Então não comente aqui embaixo enchendo a porcaria do saco, com todo respeito. Pra gente terminar, né, então a gente pode perceber que o rock dos anos 80, então ele é fruto, como toda construção cultural, é fruto da sua época, é fruto do seu tempo, é fruto de um imaginário.
E o imaginário dos anos 80, o contexto social e político é justamente isso. Período da ditadura militar, perdendo força, já com uma abertura progressiva, lenta, gradual, e eles surgiram nesse contexto. Então, eles são fruto desse tempo. Por isso que essas letras, elas se misturam e se relacionam com essa realidade. Isso é uma crítica à música moderna, porque olha a música moderna brasileira hoje, você vê que a sociedade não tá indo muito legal, né? O nosso tempo moderno hoje não é muito legal. Então, se você chegou até esse vídeo aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal, isso é extremamente importante para um canal que está começando. Hoje foi um vídeo mais cabeça, um vídeo mais desenvolvido, mais elaborado, não foi só um react, e o canal vai ser assim. Vai ter vídeos mais engraçados, vídeos um pouco mais sérios, às vezes um pouco mais polêmicos. Então, fica aqui, se inscreva no canal e não perca as próximas novidades. Valeu! Tchau, tchau.